Queridos, em Atos, no capítulo 1, versículo 8 a seguir, você vai encontrar um episódio edificante. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos discípulos: fiquem aqui em Jerusalém, e do alto vocês serão revestidos de poder, e consequentemente vocês me serão testemunhas oculares. Vocês vão começar por Jerusalém, depois vocês vão para toda a Judéia e também Samaria e até os confins da terra. Então você observa que só houve o início da evangelização transcultural depois do revestimento de poder. Ele teve que ir ascender aos céus para propiciar a vinda de outro Consolador, o Allos, o Paráclito, aquele que viria para revestir o discípulo de poder, para credenciar os discípulos, qualificar os discípulos. Aí a evangelização ia alcançar o mundo todo. Essa expressão até os confins da terra significa transculturalidade. Ou seja, o evangelho é transcultural. Ele ultrapassa barreiras culturais, socioeconômicas, barreiras linguísticas, barreiras étnicas, religiosas. Ele ultrapassa todas essas barreiras e abrange a todos os homens em todas as estruturas sociais. E a mensagem do Evangelho não era aquela mensagem religiosa, filosófica, política, não. A mensagem é querigmática, é essencialmente querigmática, é o anúncio do Cristo, é a mensagem cristocêntrica. É a mensagem que não só causa impacto, mas ela regenera, ressocializa, ela dá esperança àqueles que não têm esperança, ela traz cura para os desenganados. É aquela mensagem que leva você a desenvolver uma nova cosmovisão e que lhe dá, sobretudo, certeza de salvação. E eles começaram por Jerusalém, conforme a ordem do mestre. Jerusalém foi uma cidade que sofreu várias devastações, mas sempre foi uma cidade exuberante, porque era uma cidade rodeada de montes. Monte das Oliveiras, Monte Sião, Monte Gerizim. Vários montes rodeavam a cidade de Jerusalém. E eles começaram por Jerusalém, porque era a ordem do mestre. O mestre por Jerusalém. Depois vocês vão para toda a Judéia. Então a Judéia era uma região muito ampla, muito vasta. Era uma província romana, integrada por várias cidades, na qual Jesus nasceu, lá em Belém. E havia ali um intervencionismo, estatal. O Estado, o Império, o Imperador interferia em todas as questões da Judéia, questões políticas, questões econômicas, questões religiosas, inclusive, questões jurídicas. Então, aquela província estava sob o domínio de Roma. E havia uma dinastia, a dinastia dos Herodes, a dinastia herodiana. Então, Herodes o Grande tinha jurisdição em toda aquela região da Judéia. Mas com a morte dele, porque era uma tetrarquia, eram 4 Herodes, não era só um, e com a morte dele, os seus filhos dividem a Judéia. Então era preciso que aquela região fosse evangelizada, e eram várias cidades. Então foi um desafio para os discípulos. Mas da Judéia, eles teriam que ir para Samaria. Samaria era uma província também romana, que ficava localizada no território do Oriente Médio,
mas que tinha uma localização geográfica privilegiada, porque ficava às margens de Siquém, da cidade de Siquém e do monte Gerizim. Os samaritanos, por questões religiosas, questões étnicas e políticas, não comunicavam com os judeus. Havia uma contenda entre eles, não havia comunicação. Entendeu? Os samaritanos construíram o templo de adoração deles lá no Monte Gerizim, e lá onde estava o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, era o templo dos judeus. Então havia essa separação entre eles. Então observa que era um lugar de contenda, era um lugar de preconceito. Toda a região de Samaria, os discípulos tinham que evangelizar, e eram várias cidades. Você lembra que Cristo teve lá em Samaria? Lá em João, no capítulo 4, relata aquele episódio de que ele ofereceu água para a mulher samaritana, pois era uma região de contenda. Era uma região de contenda, de preconceito. Era. Mas saindo de Samaria, os discípulos tinham que ir até os confins da terra. Porque até então, o evangelho estava restrito aos judeus. Só aos judeus. Entendeu? Mas eles tinham que sair do território da Palestina, da Síria, e alcançar todo o fértil crescente. Aí o evangelho tinha que sair ali do Oriente Médio, entendeu? Acompanhar todo o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Entendeu? E com isso ele ia abranger todo o fértil crescente. Mas o que é fértil crescente? É um espaço geográfico, é um espaço territorial que cobre 500.000 quilômetros. Os historiadores chamam o fértil crescente de berço das civilizações. É berço das civilizações. Mas por quê? Porque era uma terra fértil, úmida, produtiva, porque tinha ali 4 riquezas, 4 rios que banhavam a região, que irrigavam a região. O rio Nilo, que Heródoto chama de dádiva do Egito, né? O rio Nilo, o rio Jordão, o rio Tigre e o rio Eufrates. E havia no fértil crescente a Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é ali de fato que estava o berço das civilizações, que de um lado estava o rio Tigre, do outro lado estava o rio Eufrates, e no meio a Mesopotâmia. Meso quer dizer meio ou entre. Então, entre rios. Então, os povos entre rios, aqueles povos, os historiadores chamam de povos mesopotâmicos. Porque os povos que eram nômades, aqueles povos que migravam, que não tinham residência fixa, que viviam peregrinando, eram os beduínos, né? Andavam de camelos, eles eram nômades. Quando eles chegavam ali, eles se tornavam sedentários, porque eles encontravam terra fértil, né? Encontravam água potável, encontravam terra fértil para produzir, e ali eles se sedentarizavam, né? Porque havia possibilidade de desenvolvimento sócio, político, econômico. Então esses povos são chamados de povos mesopotâmicos. E o evangelho teria que alcançar todo o fértil crescente. E esses povos eram os sumérios, que chegaram ali, os sumerianos, que chegaram ali, os acadianos, os persas, né? Também os persas, os assírios, os babilônios, inclusive o povo hebreu, os hebreus. Então, o que é evangelização transcultural nessa perspectiva que Jesus Cristo coloca? Era o evangelho que ia chegar a todo o fértil crescente. Ele não ia ficar só ali no território da Palestina, da Síria. Ele ia partir do Oriente Médio e acompanhar todo o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Aí com isso ele ia alcançar toda a região do fértil crescente.
Isto chama evangelização transcultural. Entendeu, querido? Mas o evangelho até então estava restrito aos judeus. Ainda não tinha saído do território ali da Palestina, entendeu? Da Síria. Estava restrito ali. E havia um paradigma de que Cristo era acessível aos judeus. E este paradigma foi quebrado. Diz aqui em Atos, no capítulo 11, versículo 19, que com a perseguição de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, houve uma diáspora, uma migração judaica. E eles foram para várias regiões, foram para Fenícia, para Chipre e para Antioquia da Síria. Veja o que diz aqui o versículo 19. E eles não anunciavam o evangelho a ninguém senão aos judeus. Então observa que o evangelho ainda não tinha alcançado as fronteiras. Estava ali dentro do território palestino. Entendeu? Veja aqui o que diz o versículo 20. E havia entre eles alguns varões que partiram de Antioquia, evangelizando os gentios, os gregos. Então observa que o evangelho, quando chega em Antioquia da Síria, ali ele começa a trilhar as fronteiras. Sai do território da Síria e Palestina e vai para todo o fértil crescente. Aqui em Atos, no capítulo 13, você vai encontrar a igreja que estava na cidade de Antioquia da Síria, porque o mundo greco-romano tinha várias cidades com o nome de Antioquia. Tinha Antioquia da Psídia, mas essa aqui era Antioquia da Síria. Síria era a capital do Império Romano, era uma grande potência, era uma cidade economicamente consolidada devido às suas fontes de renda. Era uma cidade cosmopolita. Por que cosmopolita? Porque tinha uma diversidade étnica, cultural, religiosa. Ela agregava várias culturas, várias etnias, vários grupos étnicos, várias religiões. Então havia ali uma população mista. Mas a igreja estava na cidade de Antioquia. E era uma igreja vocacionada e missionária. Foi em Antioquia que os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. É aqui de Antioquia, porque essa igreja aqui é a divisora de águas. É aqui que ela sai do território da Palestina e parte para alcançar o mundo todo praticamente com a mensagem do Evangelho. Nessa igreja aqui você vai encontrar 5 grandes nomes aqui. 5 patriarcas que vai formar uma pentarquia patriarcal. E esses patriarcas recebem a incumbência de levar a mensagem do Evangelho ao mundo todo, de trilhar as fronteiras. Entendeu? E diz aqui o texto de Atos 13 que Paulo e Bernabé estavam orando. E consequentemente houve a voz do Espírito Santo que diz separai a Paulo e a Bernabé para a obra que eu tenho chamado. É Paulo e Bernabé. Então observa que a igreja envia, mas é o Espírito Santo quem separa. Ele que reveste de poder, ele que qualifica, ele que vocaciona. Entendeu? Ele vocaciona a pessoa. Entendeu? E o missionário não é aquele que faz turismo. Missão não é entretenimento, não. Missão a vida do missionário é marcada por sofrimento. Aí ele tem que ser alguém de renúncia, de abdicação, de resignação. Não é fácil a vida de missionário, não. Não é que o cara sai daqui, vai para o exterior fazer turismo e diz que está fazendo missões. E vai com tudo pago pela igreja, de avião e tudo. Agora acompanha todas as viagens missionárias de Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias. Ele passou por mais de 20 cidades. Quando ele sai de Antioquia, da Síria, que era a capital do Império Romano, a igreja missionária, igreja que envia missionários,
ele passa inicialmente por uma cidade chamada Seleuco. Seleuco. E se você fizer uma contextualização, buscar todos os antecedentes geográficos, os antecedentes socioeconômicos, religiosos dessa cidade, você vai constatar que foi um grande desafio para Paulo. Olha, Seleuco tinha uma localização geográfica excelente. Era uma cidade muito bela, por quê? Porque foi fundada por Seleuco, que foi um general de Alexandre o Grande. Entendeu? Então é importante você atentar para essas questões geográficas, históricas, para você compreender melhor o texto. Então Seleuco foi um general de Alexandre o Grande. E a palavra Seleuce daqui, que é o nome da cidade, é uma homenagem a Seleuco. Então ela tinha uma localização muito boa. Em cada parte da cidade tinha uma estátua. Diga estátua de quem? Dos imperadores. Dos imperadores gregos e dos imperadores romanos. Por quê? Porque eles eram deificados. Eles eram deuses. Entendeu? E qualquer que ofendesse ou derrubasse uma estátua daquela, estaria cometendo um sacrilégio, um teocídio. Teocídio? Sim, teocídio. Mas o que é um teocídio? É matar um deus. Teo, Deus, e sídio, crime. Então, teocídio era mais grave do que um homicídio, matar um homem. Era mais grave do que um genocídio. O cara que praticasse um teocídio, ele seria punido de morte. Estava passível ao martírio. Agora veja a situação em que Paulo e Bernabé se encontravam. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que contrasta a pessoa, confronta a pessoa, porque ela confronta você com o seu pecado, com a sua condição de pecaminosidade. A mensagem do Evangelho ela é oposta à mensagem da religião. O Evangelho chega para penetrar, para desconstruir, mas para produzir vida. E Paulo com a mensagem do Evangelho numa cidade onde não se pode ferir a deidade imperial. Entendeu? Então alguém para evangelizar ali tinha que ter toda a cautela, tinha que ter sobretudo discernimento, direção de Deus. Ele não poderia ser conivente com o paganismo daquela cidade, mas também ele, para refutar tudo aquilo ali, para refutar aquelas heresias, para se contrapor, ele tem que ter direção de Deus. E nós vamos dar continuidade. Quando ele sai dessa cidade, ele atravessa uma ilha chamada Chipre e chega na cidade de Salamina. Mas eu espero você na próxima ministração. Nosso tempo aqui esgotou. Amém?